gravação, que isso aqui vai subir como matéria, é uma aula, então é muito importante. O João já está na área aí. Bom dia, João. Bom dia, Ederson. Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Mais um dia a gente está junto aqui, né, João, falando sobre planejamento, sobre atividade e hoje compartilhando aí com os nossos ouvintes, com os empreendedores que estão aí conectados no programa Meu Bairro Negócio, não somente a importância da organização, mas sim a prática dela, né? Porque não adianta só saber, tem que fazer. Então, um bom dia para você, um bom dia para toda a sua família e que cada um que esteja ouvindo possa aproveitar ao máximo as dicas que nós vamos passar hoje. João, organização para você. Conta um pouquinho de você e depois fala da importância da organização no seu dia a dia. Bom, como o Ederson falou, eu sou acadêmico de matemática, né? Eu ingressei na faculdade em 2019 e desde antes disso eu já tomava a organização como algo fundamental para mim. Um dos motivos é meio digamos que incisivo demais, eu tenho toque, né? Então isso me ajuda um pouco a ser mais organizado, mas principalmente no meio virtual, né? Eu tenho uma necessidade muito grande de que as minhas coisas, pelo menos, estejam organizadas de forma que eu ou qualquer outra pessoa consiga encontrar elas no meio das minhas coisas, entende? Então, eu gosto de deixar os meus dados tanto no meu Drive, no meu computador, os arquivos em geral, todos ordenados para que eu consiga encontrá-los. Porque é essencial que nós saibamos onde está cada coisa, né? Muito bem. Poderíamos dizer assim, João, que essa questão da organização ela te garante e ela te traz controle da sua própria vida? Muito, muito. Porque sabendo onde está cada coisa, eu consigo ter ideia do que eu preciso em cada momento da minha vida e, consequentemente, eu consigo também programar cada um dos passos que eu preciso dar para chegar onde eu quero. Então, é fundamental. Muito bem. E quando você fala em integrar, né, tanto no computador, no celular, em nuvem, né, algumas terminologias a gente quer simplificar também, mas o arquivamento, quando a gente diz em nuvem, esse arquivo está em um lugar que você pode acessar de onde você quiser. Simples assim. Não está Exatamente. no teu bolso, vamos dizer. Você pode acessar aqui ou no Japão, você consegue acessar essas informações que estão em nuvem. E quando Uhum. você fala nessa integração, isso te dá dinamismo, porque onde você estiver, você está conectado à tua organização, às tuas informações que ali onde que você colocou elas são importantes. Exato. Muito bem. Na prática, o que o empreendedor ele precisa ter a percepção? Que ter um dia de atividade, ele precisa ter uma organização, porque é muito ruim você sair o dia fazendo o que você lembra de fazer. A nossa cabeça, ela é, assim, Deus, é a perfeição de uma máquina. Porém, como ele deu o controle a nós, aí que mora a falha, né? Porque nós não conseguimos fazer coisas ou pensar em coisas simultaneamente. Nós pensamos uma coisa de cada vez. Claro que o exercício e o treinamento dá mais velocidade para algumas pessoas, mas nem todo mundo consegue. E aí quando a gente fala em ferramenta, né, João, realmente algo que vem auxiliar a gente a nos policiar, como é que nos dar o controle da situação. Então, começar o dia sabendo o que vai se fazer já começa melhor, né, João? Bastante. Bastante, porque sabendo o que você vai fazer no início do dia, você consegue ir projetando os seus passos até o fim do dia. E fazendo essa projeção, você não fica perdido no seu dia. Você precisa lidar com menos demandas emergenciais, né, digamos assim, que surgem do nada, surgem abruptamente. Então, lidando com o mínimo possível desse tipo de demanda, você consegue ter um controle maior sobre você e seu negócio.
Exatamente. Até para as pessoas entenderem por que o João está aqui e não é só porque ele faz parte do time da Rádio Jara. João, você tem 23, né, João? 20? 20 anos, nossa, envelheci ele 3 anos. 20 anos. Nossa. Quais são as atividades hoje que você exerce na sua vida? Conta um pouquinho das suas atividades para as pessoas entenderem que nós não fomos pesquisar na internet sobre o que falar. Realmente é o que utiliza-se no dia a dia. E o João, com 20 anos, já entendeu que a organização é fundamental. Então conta um pouquinho para as pessoas, João, suas atividades de rotina. De tudo? Não tudo, porque a gente vai ficar mais do tempo combinado, mas assim, boa parte do que é importante, aí, claro, tudo é importante, mas das suas atividades, vamos dizer assim, profissionais, mas conjugadas à tua vida, que também ninguém é só uma coisa, né? Nós somos Sim. tudo. Uhum. Tá ok. Bom, vou começar pela própria rádio, né? Como o Ederson falou, eu faço parte do time da Rádio Jara e comecei a fazer parte desse time no dia 24 de agosto desse ano. E a partir daí a Rádio Jara estava dentro da minha agenda já, porque a partir do momento que eu comecei a fazer parte, eu comecei a fazer um regime de dedicação para a rádio. Então, eu me organizava para que a cada dia eu me dedicasse uma quantidade bem determinada de tempo para a Rádio Jara. Além da Rádio Jara, eu faço parte de alguns seriam 3 grupos da igreja, que a gente sabe que quem costuma frequentar bastante a igreja, a gente sabe que grupos de igreja, às vezes a gente precisa de uma dedicação exacerbada até demais, mas eu limito bastante isso através justamente de colocar esse meu tempo na minha agenda, né? Além da igreja, eu tenho as minhas aulas, né? Eu tenho, em média, de 4 a 6 horas de aula por dia, em períodos normais, né? Agora eu estou de férias das aulas. Eu participo também de um grupo da UFMS chamado Grupo Arandu, onde a gente faz a organização de uma feira científica para o ensino médio aqui em Campo Grande. E essa feira científica é a nível estadual e a gente está crescendo para nível nacional. Nós na verdade éramos em 2018, 2019, não tem esse dado agora, mas nós éramos a 4ª maior feira científica do Brasil, a nível estadual. Então, e além dessa feira, eu faço parte também do projeto do FMS, da matemática em si, na questão de práticas de ensino. A gente vai desenvolvendo práticas de ensino, vai estudando sobre isso. Então, é uma matéria e eu tomo como algo a mais, né? Porque, querendo ou não, para esse tipo de matéria, a gente precisa ter uma dedicação um pouco maior para compreender de fato o que a matéria precisa ensinar para a gente. E eu acho que é isso. Algumas das coisas que o João fazia, ainda ele se diverte, ainda ele tem atividades relacionadas à família. Tem uma vida ainda, né, João? Tem uma vida como qualquer pessoa tem. E o importante eu estou trazendo isso porque essas atividades, elas só são possíveis. Faria sem uma agenda? Faria. Porém, a assertividade, os resultados não seriam tão mensuráveis. Quando eu condiciono algumas situações de agenda, e tem a relação do que eu já falei nas últimas 2 semanas sobre os critérios, né? Então, o que eu preciso deixar de fazer, o que é necessário que seja feito, chuva ou sol eu preciso executar. E aí dentro das agendas a gente tem as prioridades de emergência, de circunstância e de importância, né? É algo importante, eu preciso cumprir? É algo emergencial? Eu tenho que pôr lá no topo da fila? Ou é circunstancial? É algo que dentro do dia eu vou executar? Ele não tem um teor de emergência como algo que às 9 horas eu tenho que estar cumprindo.
E essas três situações de agenda, elas são importantes até para determinar o início. Porque o que eu percebo, João, a maioria das pessoas elas tendem a não querer, procrastinar o uso de uma agenda ou de uma ferramenta de organização, um papel e uma caneta para listar as atividades do dia. E isso dificulta, porque chega no momento que trava, porque vamos pensar no ralo de uma pia. Vai caindo tanta coisa ali que uma hora você tem que fechar a água, você tem que parar, você tem que limpar. E a agenda é a mesma coisa, atividades são as mesmas coisas. E é difícil você conseguir resultados expressivos se a agenda não está alinhada. Você considera também importante, você leva isso em consideração, esses 3 pontos das situações das atividades sendo emergenciais, importantes e circunstanciais? Eu não tenho isso de maneira formal, né? Não tenho isso de maneira formal nas minhas atividades. Mas sabendo de onde cada uma das atividades vem, e a gente vai ver depois como eu organizo de onde elas vêm, como elas surgem, essas coisas. Parece até termos de documentário, né? Mas tendo essa noção, aí na minha organização interna, né, eu sei que essa atividade eu preciso de uma dedicação a mais. E todas as atividades, quando eu crio, elas têm um prazo de entrega. Elas têm um momento para eu entregar elas. Então, eu sempre reorganizo a minha agenda de forma que as atividades que estão mais próximas do prazo de entrega fiquem no topo. Porque assim eu sei como me programar. Não excludente aquelas atividades que são mais trabalhosas, apesar de ter um tempo a mais para entrega. Então, eu não tenho esses 3 conceitos, essas 3 separações formalizadas nos meus compromissos, mas eu tenho isso em mente. Muito bem. E aí, dependendo do tamanho da atividade, aí você tem o tempo de dedicação. Exatamente. Muito bem. E o tempo de dedicação ele varia de acordo com o tamanho, como você falou, mas também com a complexidade. Às vezes, eu costumo exercer algumas atividades que necessitam de criatividade. E eu tenho em mente que o processo criativo ele é algo que precisa ser espontâneo. Então, essas atividades exclusivamente que eu preciso de criatividade, né, que eu preciso ter um processo criativo de fato, eu busco deixar elas meio em aberto. E aí, quando eu vejo que eu tô em um momento propício a fazer elas, eu vou lá e acabo fazendo. Muito bem. Assim, Mas é o cuidado de ter o tempo para isso, né? Então, claro. você planeja também ter esse tempo. Não é tipo, eu estou no meio de uma atividade, veio a questão e vou fazer, né? Porque daí isso também atrapalha o processo, né? Eu digo que assim, a agenda, a organização, ela é só algo a ser cumprido, mas precisa ser cumprido, né? Não dá para deixar uma coisa, trocar outra. Claro que dentro do dia existem eventualidades. Existem situações, por exemplo, se eu tenho uma agenda, a pessoa não vem na agenda, eu vou ter outra coisa para fazer, eu não posso ficar sentado esperando o tempo passar. Só que o padrão é que a gente tenha praticamente o nosso dia todo em evidência em alguma ferramenta. Para muitas pessoas, né, João, a gente sabe, é chatice, é incomodação, incomoda ter que... mas eu sei do que eu tenho que fazer. E aqui a questão não é saber ou não o que se fazer, né, João? A questão é organizar. Porque eu costumo falar assim, que se você tem um sábado ou no máximo domingo, final do dia, para organizar, visualizar a sua semana, você já começa aliviado. Aliviado no sentido assim, tendo tempo, muitas vezes, como o João falou da característica pessoal dele, de ter livre um tempo para poder criar. Se tem uma atividade de criação, que tem esse tempo de meditação, de passeio, de caminhada, mas que tem esse tempo. E quando você consegue desvincular a tua mente a ficar tendo que lembrar de tudo, isso acontece com mais simplicidade.
Eu falo que até, João, curtir o final de semana é mais produtivo o curtir quando você já tem a semana organizada. Senão tem a síndrome da segunda-feira, né? Deu domingo, a pessoa já começa a sofrer. E a semana, supostamente, ela é ruim. E não tem nada a ver com isso. Na verdade, a questão é cumprir uma agenda. Verdade. Cumprir o que precisa ser feito. Que você acaba sofrendo por antecipação, né? Porque daí vem a pressão. E para o empreendedor, isso, alguns acostumam a viver sob pressão. É bom, a pessoa consegue se virar, beleza, mas isso não é duplicável. Então, para ter um time assim, só vivendo sob pressão, você vai matar muita gente. E muito do que acontece é que não tem um tempo muito gratificante de resultado positivo. Porque se você acostuma-se ao executar coisas sob pressão, chega um momento que vai começar a dar problema. Porque vai acabar o tempo, vai ter menos chances de erro. E quando você tem tempo, você pode validar, testar, você tem como colocar opções e oportunidades diferentes dentro de uma situação. E aí começa a ter mais produtividade, porque daí você tem realmente tempo para isso. Não sei se você tem alguém de referência nesse setor de organização, nesse nicho de organização que você olha, admira, que você segue, até para sugerir que as pessoas também possam olhar para isso. Alguma referência positiva, não. Mas eu tenho referências negativas que me inspiram a não sair desse caminho. Muito bem, isso é bom também. Que não seja comprometedor, mas sem citar nomes, você pode até dar um exemplo do que é ter problema quando você não tem organização. Sim. São algumas pessoas que eu conheço, bem específicas, que por não ter essa organização, quando surge alguma demanda, ela fica assim, extremamente ativa. Ela começa a buscar solução para esse problema, e aí ela lembra de outro problema que ela tinha, e ela começa a buscar solução para esse outro problema, e assim vai se criando uma cadeia de problemas que ela precisa solucionar, mas que não tem solução. E por não ter se organizado antecipadamente, consequentemente também não tem uma ordem lógica para se resolverem esses problemas. Então ela fica saltando de um problema a outro até que um magicamente se resolva, e aí ela vai subindo de novo na cadeia. E acaba aí pondo em risco muitas coisas, né? Porque muitas coisas, a mente, principalmente tempo. Sim. E a mente aí ela fica querendo resolver tudo num momento só. E não vai conseguir. E é o maior problema disso. O maior problema dessa cadeia de problemas é isso, você resolver tudo de uma vez só. Ou querer, né? Porque não vai conseguir. E aí, cientificamente falando, sobre a neurociência já provando isso em alguns estudos, que é a geração de um hábito, de uma forma de pensar que se torna uma grande desculpa. Porque aí a pessoa fala, bom, eu não consegui resolver porque eu tenho tanta coisa para resolver. E aí fica a desculpa, aí vem a explicação, e quanto mais se explica, mais se complica. Só que a tua mente, por ela não entender o que é certo, errado, verdade ou mentira, ela vai absorvendo, assimilando esse processo e tornando ele natural no dia a dia. E aí, sem imaginar o problemão que está sendo criado, a mente condiciona a pessoa a todo momento dizer assim, bom, eu cheguei atrasado porque o trânsito estava muito complicado, porque a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, meu cachorro, todo mundo me pediu uma coisa naquele momento que eu estava saindo. E ela começa a se habituar a dar desculpas. Eu digo que a solução é uma agenda cheia de atividades, cheia de prescrições ali que possam, não é só no âmbito de organização, mas é de saber o que tem que ser feito e fazer. E a desculpa, para quem busca organização, ela vem em alta frequência, né? Porque a nossa mente vai tentar proteger a gente mesmo. E para proteger, ela vai usar das artimanhas que ela tem.
E nós precisamos dar essa volta, virar o jogo. E a organização ela passa a ser isso, né, João? Uma ferramenta para virar o jogo. Para quem não tem o hábito da organização, você vem logo desde pequeno, né, desde da sua juventude, colocando a condição da organização sendo importante. Eu confesso que eu tive que trabalhar muito isso na minha vida. Por perder muitas oportunidades, por ter muitos problemas, por falta de organização. Então eu tive que romper uma barreira e sair daquela coisa tipo, eu sei o que eu tenho que fazer, para dizer assim, mesmo sabendo o que eu tenho que fazer, eu vou anotar em uma agenda, vou definir horário, vou definir tempo, e isso começa a ficar um vício, mas um vício positivo, que me traz coisas positivas. Que o vício não é o problema, né? Eu posso ser viciado em organização e ser viciado em cigarro. Cada um me traz um resultado. Quando começou isso, ou você já traz isso desde pequeno, João? Eu acredito que começou aos meus 14 anos, no meu 9º ano do ensino médio. Porque foi um momento de mudança para mim. Eu tinha mudado de escola, de uma escola que eu já era habituado e que não tinha muita dificuldade, né? Que era uma escola assim que era muito básica mesmo. E aí eu fui para uma escola que era um pouco mais puxada, era um pouco mais real a coisa. Então eu senti necessidade de colocar tudo que eu precisava e que eu tinha que fazer em um lugar para que eu conseguisse visualizar tudo aquilo e trabalhar de maneira que me favorecesse, sem que eu deixasse de fazer alguma coisa. Muito bem, dos 14 anos. Ótimo. É que o João tem 20, então 14 anos tá pertinho, né? Só que eu percebo que pessoas com 30, 40, 50, 60 anos não querem no sentido realmente da palavra, não querer mudar. Ou só sente uma vontade daí passa. E a organização ela é uma coisa só para ser cumprida. E por isso que a gente vai falar logo depois dos comerciais sobre algumas ferramentas e sobre como 2022 pode ser muito mais produtivo. A gente já volta. Muito bem, de volta aqui. O programa é Mobile Meu Negócio, falando sobre organização, a importância de ferramentas de agenda, de papel e caneta na mão, para que você possa condicionar a sua mente a cumprir algumas atividades diárias. Por que eu falo muito sobre ter um 2022 diferente, um 2022 de sucesso? Simplesmente porque não basta ter só a concepção de querer conquistar algo, objetivo. Não leva ninguém a lugar nenhum. Mas quando eu tenho um objetivo, eu miro nele e vou. Beleza, tá tudo certo. Só que um objetivo ele tem que ser a direção ou o ponto de chegada. Porém, para chegar lá tem que cumprir algumas atividades. Algumas metas precisam ser cumpridas. Então eu condiciono a você tomar tempo da sua vida, 1 minuto, definir o objetivo, o resto planeja e executa. Porque querer algo e não colocar uma divisão de atividades para conquistar isso é só desejo, é só uma vontade. Vai chegar final de 2022, você tinha na sua lista de desejos tudo anotado. Porém, não destrinchou as atividades necessárias para poder cumpri-las e aí ter o que você quer. E isso é muito simples de fazer. O que se peca demais é não colocar realmente o plano. Uma agenda é um planejamento. É simples. Uma agenda ela só é um emaranhado organizado de atividades. É simples assim. E quando você condiciona a utilização de algumas ferramentas, você consegue executar de uma forma mais simples. Sempre lembrando do horário, tem que ter horário, uma agenda, para ser a agenda, ela tem que ter horário de execução. Então eu combinei com o João que 7h31 a gente entrava no ar. Simples assim. Alguns outros convidados eu combino que 8h01 a gente entra no ar com a entrevista. Então isso é ter uma agenda. Então está anotado aqui na minha agenda, no meu celular. Ora eu pego o meu caderno, a minha agenda, papel e vou anotar o que eu tenho que fazer. E vou lá ticando o que eu tenho que fazer. No final do dia você tem que olhar para tudo isso e perceber
fiz tudo, não fiz, o que aconteceu quando eu não consegui cumprir uma agenda, fui eu o responsável, foi a outra pessoa responsável, eu reorganizei a minha agenda para o dia de amanhã. Então são atividades que também tem que estar na agenda, revisão de agenda também é importante. Não adianta só anotar e não ver se você cumpriu. Mas o fato de você externalizar isso, tirar da sua mente, conceber isso em organização no papel ou numa ferramenta, já aumenta muito a chance de assertividade. Então 2022 tem um bom resultado só por ele existir. Agora o que você quer do tempo de 2022 precisa estar determinado em atividades, em metas cumpridas. Só meta não quer dizer resultado, meta cumprida sim. João, e trazendo agora também, não sei se você está preparado aí já para compartilhar algumas ferramentas para as pessoas entenderem que quando se fala em organização, você não precisa pensar em dinheiro, que tem que gastar dinheiro para ter uma ferramenta. Como eu disse, um papel e uma caneta na mão já dá para se criar uma rotina ali num papel. Agora o João vai compartilhar com a gente algumas coisas que ele utiliza e outras que ele entende que são importantes, que são gratuitas, que tem na internet. Nessa era digital, tecnológica, nós temos à disposição aí muitas ferramentas sem custo algum. João, fica à vontade em compartilhar com o pessoal. Tá ok. Essas ferramentas que eu vou compartilhar, todas elas atualmente eu uso, muito frequentemente até, e eu vejo elas como algo fundamental para conseguir trazer à tona essa questão de organização. A primeira delas é essa que eu estou mostrando aí na tela, é o Google Keep, né? Ele é basicamente um bloco de notas. Então, qual que é a diferença desse bloco de notas? Você organiza ele, você pode ver, Ederson, que tem algumas cores separadas aqui. Uhum. Em todos eles tem um marcador. Então, por exemplo, se eu preciso saber os meus deveres da Rádio Jara, que tem por enquanto no Google Keep, tem um marcador aqui que só tem os deveres da Rádio Jara. Se eu quiser saber os deveres do Minerva, teve uma reunião que a gente fez, meio antiga, mas teve, porque esse grupo aqui é um grupo de ensino médio. Então a minha última reunião com eles foi em 2019. As outras anotações desse grupo que eu tinha, eu já excluí. Então eu vou me organizando dessa maneira. Tem aqui algumas coisas lá da igreja, como eu falei, as reuniões da ADMA, informativas. Tem as reuniões da liturgia, que são muitas. Então, tem as reuniões das transmissões, do estúdio lá da igreja que eu comentei com você, que eu participo também. Então, fazendo essa organização por marcadores, você pode ver que vai ficando simples de ver o que a gente precisa fazer. E o Google Keep tem uma ferramenta maravilhosa aqui. Quando você cria uma nota, você coloca o título, né? Vou colocar criação de agenda. Porque a gente tem que colocar na agenda até quando a gente vai criar uma agenda, né? A gente precisa ter essa noção de que é essencial que essa tarefa também esteja na nossa agenda. E aí, essa tarefa aqui, eu preciso colocar vamos supor, organizar os compromissos. Uma das atividades. Eu consigo adicionar aqui um checklist. Mas eu consigo adicionar aqui no Google Keep um checklist e principalmente isso daqui, ó, um lembrete. Ele já tem algumas pré-definições, né? E ele tem até os locais, tá vendo? E eu consigo selecionar aqui a data, vamos colocar para dia 31 de dezembro. Vou colocar vamos supor, 9 horas da manhã. E isso não se repete. Então, agora esse compromisso aqui, ele vai ser lembrado às 9 horas da manhã do dia 31 de dezembro. Muito bem. E aqui também, como você está mostrando, né, João? Além de ser a organização de atividades a serem cumpridas,
atividades a serem para o futuro, também elas já ficam arquivadas, né? Então você até tem como validar, tipo, o que aconteceu na reunião do dia tal. Então você tem um arquivo ali já organizado da demanda que já foi um dia debatida, no caso de uma reunião. E para o empreendedor, isso aqui é de extrema importância. Por exemplo, alguém que tem um comércio que precisa, vamos lá, fazer a contagem de estoque. Então, onde que ele está arquivando? Mas eu tenho um plano de negócio lá que me condiciona lá alguma coisa. Mas qual é a organização para que isso se execute? Né? Qual é o passo a passo para ser executada a contagem do estoque? Ou um trabalho de rua, ou um trabalho de marketing, a criação de uma campanha. Então, isso aqui é fundamental e importante, né, para qualquer empreendimento, seja até para uma dona de casa, né, João? Exato. E assim, eu fui descendo aí, você pode ver que tem um monte de cores aqui. Porque justamente eu já fui fazendo essa separação para, eu preciso de um dado do cerimonial dos bispos, que é algo que a gente usa bastante lá na igreja na questão da liturgia. Aqui em Acólitos, eu tenho algumas reuniões que a gente fez, que estão arquivadas há um tempo já, mas que tem algumas anotações aqui, formação sobre o cerimonial dos bispos, uma formação que eu fiz há um tempo, falando sobre alguns tópicos específicos que são os mais importantes. Então, caso eu precise, eu sei que está aqui. Sim. E só para as pessoas entenderem como utilizar isso. Esse aqui é um modelo de ferramenta que fica arquivado em nuvem, ela vai baixar no celular ou no computador. Conta um pouquinho do processo de iniciar. A pessoa nunca nem ouviu falar no Google Keep. Keep, K-E-E-P, que isso, é como se escreve. Keep do inglês é guardar, né? Então, já tem aí as informações guardadas. Vamos supor, então, que você abriu o seu navegador e está aqui no Google. Nunca usou o Google Keep na vida. Se você já tem a conta do Google, você consegue, clicando nesse menu de aplicativos aqui, e descendo um pouquinho, você já tem aqui o Google Keep. Então, se você tem um Gmail, se você tem um e-mail, você já tem acesso ao Keep. Você só não sabe ainda. No celular, ele tem um aplicativo separado também. E no celular, você só precisa do aplicativo, que ele já vai fazendo os lembretes nas notificações. Então, quando eu adiciono aqui o lembrete, vou adicionar o lembrete aqui para hoje às 20 mesmo, ele já vai lembrar no meu celular. Ele tem a definição por padrão, né, de anteceder o lembrete em meia hora. Então ele vai me lembrar às 19h30 dessa etiqueta aqui, e aí às 20 horas ele vai me lembrar de novo dessa etiqueta. Então, por padrão, ele já tem essa questão de 30 minutos antes, e você consegue visualizar isso pelo aplicativo do seu celular. Tá. E mesmo utilizando no computador, através ali da barra do menu da própria conta do Google, que as pessoas acabam tendo que ter para acessar a internet, tem que ter, né? Ela tem que montar uma conta. Exato. Ali ela vai acessar a mesma visualização que você está mostrando, claro que vazia, né? Mas para poder criar. E quando ela tiver a utilização do aplicativo no celular, já vai estar integrado todas as informações de uma forma simultânea. Então, exatamente, em qualquer lugar que vá conectar... Ela só precisa estar na mesma conta que no computador. Estando na mesma conta, ela tem a sincronização de todos esses dados. Muito bem. Olha só, então o Google Keep, o João está trazendo aqui como uma ferramenta que não tem custo, ela realmente ela é de graça. Então aqui já cai por terra uma desculpa de dizer que eu não tenho ferramentas sofisticadas para organizar minha vida. Isso é uma grande mentira. Então aqui fica evidente que existe, né? Então tem o Google Keep, que já está lá até na barra de menu do seu navegador. Não precisa nem
pesquisar, buscar, já está lá no sistema. Tá? E essa ferramenta, então, é para organizar atividades, prioridades. Aqui você consegue colocar lembretes, que o keep significa guardar, é isso, né, João? Isso, exatamente. Tá. Ah, mas por que que eu vou ficar guardando informação? Porque informação é história. Não existe uma vida sem uma história. Agora, não ter essa história arquivada também é um grande problema. Porque imagina você. Eu vou pegar a situação de alguém que não está empreendendo, não tem uma empresa, mas tem um sonho de ter uma empresa. Essa ferramenta é o que vai talvez dar algumas diretrizes. O que você precisa saber, conhecer, pesquisar, estudar sobre aquilo que você quer montar? Aqui você começa a organizar isso. Bom, o primeiro ponto é que eu tenho que pesquisar tal situação. Eu tenho que pesquisar sobre fornecedor, sobre local. Eu falo, o meu Buy My Negócio é uma plataforma que hoje está sendo constituída como um portal de educação já para fazer ou entregar o conhecimento substancial para que as pessoas possam ter a direção exata. Só que algumas coisas precisam ser executadas pelo próprio indivíduo. O exemplo disso é pegar uma ferramenta como essa e anotar as suas intenções, as suas ações futuras para que você tenha direção. Que aqui é uma lista de metas com data e horário marcado. E a ferramenta lembra, né, João? Então isso que também é importante. Exatamente. Eu acho ideal essa questão da notificação, porque aí a gente se educa a definir o lembrete para que o aplicativo nos lembre. Então é aquela questão que você falou, a gente elimina uma preocupação na nossa mente. Isso. Porque muitas coisas que a gente coloca lá, um lembrete, são coisas que, claro, que talvez não acontece com a maioria das pessoas. Mas põe o lembrete lá no videozinho engraçado, põe o lembrete lá de uma piada, põe o lembrete de um artista lá que você gosta de ficar vendo o que ele fica fazendo na vida dele. Né? Então, essas coisas a gente usa lembrete, a gente coloca lá o sininho, essas coisas. Isso é a mesma coisa aqui. O processo é o mesmo, só que aqui é a tua vida, é a tua organização. Às vezes você recebe um lembrete que chegou um vídeo novo do Whindersson Nunes. Nada contra, tá tudo certo. Eu também gosto de assistir. Só que, por que não então colocar um lembrete da atividade que eu tenho que fazer? Por exemplo, academia, às 19 horas eu estarei na academia. Então eu tenho que ter na minha agenda isso. Que às 18h30 o meu sistema me avisa sobre a minha agenda. Só que a condição neural é muito interessante, João. Porque quando a gente cria uma situação externa, a gente tira da nossa mente, usa uma ferramenta, seja uma ferramenta tecnológica como essa, ou um papel e uma caneta, e externaliza, a nossa mente condiciona isso a ter um reforço. Então ela vai saber que isso existe, ela vai condicionar. É provado que se você mentalizar o horário de acordar e tiver concentração suficiente, a tua mente te avisa. Ela já é um despertador prontinho. Claro, por que a gente precisa de ferramenta? Porque a gente não sabe usar a mente que tem. Então por isso que a gente usa o Google Keep e outras que o João vai mostrar aqui. Exato. E para me organizar, para me preparar para mostrar as ferramentas, eu separei todas elas justamente aqui no Google Keep. Uma delas é o Google Drive, que é uma das mais comuns, né? A maioria de vocês deve conhecer. Ela tem algumas funcionalidades próprias dela, né? O Google Docs, o Google Sheets, que é o Google Planilhas, o Google Slides, o Google Forms e algumas outras aí. Então, e ela é ideal para você organizar seus arquivos. Então, vocês podem ver aqui que tem a questão do grupo Arandu, que eu mostrei para vocês. Ela está vazia agora porque eu migrei para o meu outro Drive. Tem curso de Excel que eram de 2 semanas que eu separei aqui no meu Google Drive para eu assistir. Eu já assisti eles e reassisto algumas vezes ao ano para eu relembrar algumas coisas. Tem uma questão de logos da minha antiga escola.
esse Google Drive que eu não uso muito pela questão da limitação de espaço. Vocês podem ver que já está quase cheio. Mas eu uso ele para alguns arquivos que eu preciso, é, digamos que constantemente, como o Photoshop, que é um tipo de arquivo que eu necessito em alguns momentos do meu dia, né? Então eu tenho ele prontinho aqui, é só fazer o download em qualquer computador que eu já consigo fazer o uso dele. Então eu já me deixei pronto para isso. Tem algumas questões também da Rádio Jara, alguns arquivos que a gente fez, algumas questões de acesso, então tá tudo guardado aqui. Então o Google Drive a gente pode falar que é um arquivo remoto, né? Um arquivo, Exato. esse é um arquivo em nuvem que a gente falou lá no início, que de onde você estiver, você pode conectar com base na tua conta no Google, você acessa qualquer tipo de arquivo que você vá precisar. Exatamente. E quanto E que aí, custa, João? cara, é um total de R$ 0. Olha só. E já a maioria das pessoas que tem acesso à internet já tem uma conta no Google, né? E já Exatamente. tem o Mesmo Google tendo o Drive Google Keep. pronto. Acabou. Né? Aí eu vou voltando lá no Keep pra gente ir seguindo a nossa cronologia, né? Tá. A próxima ferramenta Ô, é o João, Google Agenda. Pode falar. é só um pouquinho que a gente vai entrar nos nossos comerciais aqui, que está na nossa agenda, né? Então a gente já volta. Tá? Muito bem, de volta aqui. Mandando um abraço aqui para o pastor Marcos Santos, faz parte do time Rádio Jara, colocou aqui no site. Bom dia, Ederson, bom dia, João, bom dia, Jô, bom dia a todos os teleouvintes da Rádio Jara, aprendendo muito sobre empreender. Já disse o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exatamente, organização é isso, é definir a hora que você vai fazer o que precisa ser feito. Porque só saber e não ter uma disciplina de organização para que aquilo realmente seja posto em prática, não vai te trazer resultado. Eu falo que é ser alfabetizado e não ler um livro por ano. Não quer dizer que você é diferente do analfabeto. Né? Então, essa que é a grande situação. E a agenda nos traz isso. E em todas as áreas da nossa vida. Seja a situação da saúde tão importante nos dias de hoje, só que a condição, existem aplicativos gratuitos que condicionam as pessoas a tomar água, João, você acredita? É um sininho que avisa lá a pessoa tantas vezes ao dia, em horários determinados, elas beberem água, por uma deficiência, por uma coisa que está prejudicando a saúde. E hoje a gente tem, eu acredito que a mágica do momento que a gente está vivendo é tanta oportunidade que a gente tem para condicionar a organização da nossa vida que para muitos que vão dar uma desculpa vão dizer assim, é tanta opção que eu não sei o que eu escolher. Mas é só escolher uma. Escolhe uma e usa. Né, João? Não precisa... Porque para o cara que dá desculpa, não ter oportunidade é uma desculpa. Ter muita oportunidade é outra desculpa. Nenhuma nem outra serve, porque ele não quer fazer nada. Ele não quer se organizar, ele quer, tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E voltando aqui ao assunto, João, sobre as ferramentas que você está citando aqui, pode seguir aí. E o pessoal que tiver pergunta, tiver dúvida, pode mandar o recado no site www.radiojara.com.br e perguntar como que utiliza, e a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar as pessoas a utilizar. Já está aí, é gratuito, está provavelmente dentro do teu celular ou acessado ao teu celular, ao teu computador. É só uma questão de cumprir, de colocar em prática. No começo vai doer, vai incomodar, para muitos vai ser chato, para mim é estimulante, porque eu sei que os resultados que eu quero dependem das metas que eu vou cumprir. E quanto mais ágil eu for em colocar isso organizado, mais rápido eu vou ter os resultados que eu estou buscando. Verdade. Então, seguindo aqui com a nossa listinha, eu vou passar um pouquinho mais rápido agora, porque agora é algo que é bem intuitivo de se entender, né? Aí depois, questão de explorar o aplicativo, a gente tem bastante oportunidade. O Google Agenda, né? Que ele diz por si próprio, é uma agenda do Google. Então, ele é basicamente isso daqui,
A minha tá vazia aqui porque eu deixei assim para vocês verem como ele fica no início, tá? Eu deixei só esses lembretes aqui no início para vocês verem. Esses aqui são alguns lembretes, tá? Logo depois que eu fizer eles, eu posso marcar como feito. Eu nem lembrava disso daqui, inclusive. Acabei de lembrar vendo o lembrete. E ele ia me lembrar, ó, às 19 horas. Então eu não. Aqui, não João, preciso... ó, eu vou, não sei se dá pra ver ali, mas ó, tudo coloridinho ali no meu celular é o Google Agenda, ó. É um monte de atividade que eu tenho do meu dia a dia. Uhum. E aqui nesse Google Agenda aqui, em específico, eu deixo os programas da Rádio Jara também. Então, se eu habilitar aqui a agenda, ó, vocês podem ver que ela já fica mais encorpada. Porque são todos os programas que tem aqui na Rádio Jara. Agora a gente está aqui no meio do meu bairro Meu Negócio, tá vendo? Então, ele é bem intuitivo, bem tranquilinho. E para você criar no celular não é muito diferente, tá? Basta clicar aqui no mais. No celular também tem esse mais. Você define o que você quer criar, se é um evento ou se é uma tarefa. Criou o evento, você dá um título para ele. Você define uma data, define o horário, o intervalo de horário, de tal horário a tal horário. Ele já define a duração padrão de 1 hora. Então, se eu colocar aqui 10 horas, ele vai determinar que o fim é às 11, por exemplo. E você pode definir para se repetir de uma maneira que ele já tem aqui, semanalmente, mensalmente, na última quarta-feira, anualmente, no dia 29 de dezembro, toda semana, todo dia da semana, então de segunda a sexta, ou de um jeito customizado que você pode aí definir também. Você pode adicionar algumas pessoas para fazer isso com você, então seria colaborativo. Adicionando as pessoas, você já tem acesso também a uma chamada no Meet, que todas essas pessoas já têm acesso pelo próprio Google Agenda e conseguem entrar. E aí você define também a cor, que para mim é um fator importante para para sua organização pessoal. Eu vou mostrar aqui o meu Google Agenda de um tempinho atrás, de quando eu ainda estava com aula, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá vendo que aqui tem vários eventos com cores diferentes? Ó. Vou vir, deixa eu ver, nessa quarta-feira aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo que tem várias coresinhas diferentes aqui? Cada cor é uma matéria minha. E eu já deixo o link do Google Meet vinculado para que eu consiga entrar na aula. Então, eu já tinha essa organização para facilitar a minha vida, para eu não precisar me preocupar em lembrar qual aula eu tinha. Claro que depois isso fica mecânico, né? Mas eu sabia quando tinha aula, quando não tinha aula e o professor avisava com antecedência, eu já excluía o evento daqui, eu deletava ele aqui, então, esse evento só, né? Então, a gente já consegue já consegue mensurar o que a gente consegue fazer de fato, né? O que a gente precisa fazer de fato. Muito bem. E é uma ferramenta também a custo zero, né, João? Custo zero. E ela também está interligada em qualquer aparelho que você tenha acesso, que ela tem a mesma base do Google Drive, né? Exatamente. Eu tô trazendo justamente os aplicativos da Google aqui, porque eles trazem essa facilidade de maneira já conectada. Então a gente não precisa se preocupar tanto em vincular tudo, porque tendo a conta logada no celular e no computador, a gente já tem essa conexão inteira feita. Tá. E eu quero trazer uma situação aqui, eu sei que o João tem horário, né, João? Você vai falando aí, daqui a pouco a gente já Tranquilo. finaliza. Que o João colocou ali numa das partes da agenda dele toda a programação da Rádio Jara. Ah, mas o João não apresenta, ele não está aqui em todos os programas. Mas por si só, sabendo dessa programação, quando a gente tem um assunto, a gente sabe o que é. Que a gente, olha, quinta-feira, 9 da manhã, a gente sabe o que tem. Então,
Para uma empresa, o gestor, o organizador da empresa saber o que está acontecendo na empresa é de extrema importância. Aonde estão as atividades sendo executadas, quais dias se executam. A gente vive em função de rotinas, a gente vive em função de agenda. Se a gente pegar a coleta de lixo, as pessoas sabem qual é mais ou menos o horário que passa o lixeiro na frente da sua casa. Onde tem coleta seletiva, sabe quais são os dias seletivos de coleta de resíduos orgânicos, de resíduos de reciclagem. Então nós já vivemos em função de agenda. Para ir a uma agência bancária, você sabe que tem tal hora e tal hora. Então nós vivemos em função. Quando a gente briga contra isso, é que acontecem os problemas. Procrastinar, deixar para depois, é ter agenda. Agenda aberta, né? Não, depois eu faço, depois eu faço. É uma agenda aberta, né? Sabe o que tem que fazer, mas sempre deixa para depois. Quando você começa a organizar, você começa a condicionar a tua mente a saber que precisam ser feitas algumas coisas. E, gente, a gente utiliza a nossa mente pouco demais. É comprovado que a gente utiliza de uma forma pequena a capacidade que nós temos. E falando de neurociência, existe a parte que nós consideramos consciente, né, que representa 5%. E é aquilo que eu digo que é a nossa inteligência, vamos dizer assim, aquilo que a gente pensa no que a gente quer. Isso comanda as nossas ações, sim. Só que tem a parte inconsciente que corresponde a 95%. E a parte inconsciente, ela é acionada por gatilhos mentais. E a agenda é um gatilho mental. Então, a partir do momento que está escrito algo na tua agenda, você criou uma âncora. E essa âncora ela é acionada, esse gatilho mental acionado, e ela vai lá exatamente no ponto onde você arquivou essa informação no seu inconsciente. Então, essa é a mágica da agenda. Ela é a parte de ferramenta que condiciona a tua mente a comandar realmente a tua vida, a ser o capitão, a ser o definidor do caminho que você vai seguir. Então, nada mais é do que um gatilho mental. Agora, se eu não tenho... Se a minha agenda é tudo branca, vazia, o nosso inconsciente não vai mandar as informações com tanta assertividade. Ele vai mandar aleatoriamente, roleta russa. Vai chegar no final do dia, você vai falar, puxa vida, esquecido de falar com o João. Eu tinha falado ontem que eu ia falar com ele, mas passou, nem lembrei. Não é que você não lembrou, é que nas funções do dia a dia passou por cima, passou despercebido. Agora, se eu tenho lá um lembrete que me avisa às 14h30 que às 15h eu vou falar com o João, pronto, eu cumpro a minha agenda. Exatamente. Faz sentido, João? É que eu falo da expertise que eu tenho, que é o estudo que eu tenho sobre a mentalidade. É exatamente isso, é exatamente isso. E aquilo que você falou de a partir do momento que você coloca, mesmo que no meio virtual, a nossa mente já cria uma âncora, e aí às vezes a gente acaba nem precisando do lembrete que a gente fez. Porque a gente lembra, a gente vê que está chegando o horário, a gente fala, opa, eu tenho que fazer tal coisa. Aí depois que você lembra, a agenda te lembra também. E provando, para quem quiser fazer o teste, mesmo que não queira, vai acontecer isso na sua mente aí, existe uma agenda formatada na sua mente. Porque provavelmente alguém sabe da data de nascimento que tem, né? O seu aniversário de 2022, você sabe que dia que é. É uma agenda, tá? É provado, é uma agenda que tem na sua mente aí. Agora, um arquivo de uma agenda, como lá no Google Keep, todo mundo sabe o que aconteceu em um ano aí passado, no dia 11 de setembro. Provado, está arquivado, está lá registrado. Essas ferramentas que o João está mostrando é como se fossem partículas do nosso inconsciente, só que representados numa ferramenta digital. Simples assim. Exato. E aí, continuando na nossa listinha, eu coloquei o Gmail. Por que eu coloquei o Gmail? Cara, mesmo que a gente não queira, o que a gente sempre precisa para fazer cadastro em um site, em alguma plataforma? Um e-mail. Um e-mail. E se a gente usa o Gmail, ele tem uma ferramenta maravilhosa que chama filtro. Quando você adiciona filtros no seu e-mail,
ele adiciona alguns marcadores. Então, por exemplo, o filtro é basicamente eu condiciono o e-mail a chegou de Ederson José Engler, ele aplica o marcador Rádio Jara. É um exemplo. Uhum. Então, a partir do momento que você separa isso, você consegue visualizar no seu Gmail todos os seus cadastros e o que está acontecendo com cada um deles. Eu vou dar o exemplo do meu aqui, só para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo que está tudo coloridinho também? Uhum. Sim. É a mesma situação. Cada cor tem o seu respectivo nome, né? Tem a questão da Nubank, tem a Uber, tem o PicPay, tem a Steam, tem a Nuinvest, tem a Wish, tem a Epic Games, tem o PayPal, tem a Kabum, tem o marcador aqui, ó, para 99, tem o marcador para o Discord, para o iFood, para o Instagram, para MEI, para o Mercado Pago e assim por diante. E, João, e lembrando, é que assim, a grosso modo pode parecer assim, pô, o João fica o dia inteiro colocando marcadores coloridinhos ali no e-mail. E não é, né, João? É uma vez que você faz, ele sempre se manterá ali, e aí é a questão da ferramenta fazer o serviço dela. Exatamente. Eu fiquei, acho que umas 2 horas para configurar o início de tudo isso. Depois disso, é ir deixando e adicionando novos marcadores. Aí, conforme foram surgindo novos marcadores, eu fui adicionando. Daí é 10, 15 minutinhos para você adicionar um novo e deixar configuradinho já. Muito bem. E depois tudo vai acontecendo, tipo assim, automaticamente, é isso, né? Esse daqui eu nem tinha visto chegar, o da Kabum. O da Kabum eu defini para já marcar como lido, né? Então você pode ver que não está em negrito. E ele aplica o marcador da Kabum. Isso daqui, ó, 2h32 da manhã, eu já nem estava acordado. Foi um e-mail da Steam que chegou, que eu não vi também. Mas ele já aplicou o marcador da Steam. Então, ele já vai se automatizando. Depois que você define as premissas para ele, né, ele já fica automatizado. Então, é ideal que a gente use essa questão de marcadores para não deixar o nosso e-mail ficar com aquele amaranhado de e-mails que a gente não sabe de onde é, se é spam, de onde que veio, como que surgiu. Ah lá, acabou de chegar um da Uber, ó. Nossa, você viu que já veio com o nome? O marcador da Uber? Muito bem. É a questão da organização, né, João? João, a gente vai entrar no nosso comercial aqui, a gente já volta para a gente finalizar o nosso bate-papo, tá bom? A gente já segue aqui a nossa entrevista. Já estamos de volta aqui, um comercial bem rapidinho, até para o João poder se despedir e a gente condicionar que a gente vai voltar. Tem muitas ferramentas, aqui foram algumas do Google, existem outras. João, realmente é um assunto fundamental, empreendedor é para tudo, né? Para qualquer coisa que a gente decida fazer, precisa de organização. Então, dá um tchau aí, deixa um bom dia para as pessoas e eu sei que você tem um compromisso agora também. Sim. Então, eu me despeço. Eu espero que eu tenha mostrado um pouco do que pode ser útil para vocês, né? E que com o tempo a gente consiga nos organizar dessa maneira para evitar imprevistos, né? Então, tchau, ouvintes da Rádio Jara. A gente se vê em breve, porque eu tô sempre por lá. Muito bem. João, gratidão aí. É fundamental esse trabalho de organização aí, tá bom? Fica com Deus. Até mais. E continuamos aqui na programação da Rádio Jara, do programa Meu Bairro Meu Negócio. E reforçando, né, que a importância da organização ela é fundamental. É difícil você até pode ter resultados, né, na sorte, só que é um risco muito grande. E para o empreendedor existe uma premissa de que a gente tem que assumir alguns riscos. Só que às vezes é um pouco de loucura assumir risco com uma agenda. É até burro, é até uma questão de não ter a utilização da sua inteligência quando você condiciona uma vida de qualquer jeito. Os riscos eles são também pré-definidos. Você consegue mensurar o risco, mas quando o risco ele está pautado na falta de organização,
você está chamando o problema para o teu lado. Você está criando situações de risco. Risco é quando você sabe que, por exemplo, se você for lançar um produto, ele pode ter o risco de ter uma validação um pouco demorada do comprador, ele pode ter o risco de uma região não aceitar. Eles ainda são calculados. Só que quando você coloca a condição de risco por não se organizar, aí é suicídio. Isso é suicídio. E é realmente você se complicando. Tá? Então, olha com carinho, com respeito a você e com responsabilidade para o seu negócio. E a sua vida é o melhor negócio que você tem para gerir. Isso é um fato também que ninguém pode escapar disso. Então, o empreendedorismo serve para tudo, principalmente para gerir a própria vida. E essa organização, ela é fundamental. Já tivemos um assunto falado aqui com o Glauco, que trouxe a questão da logística como uma ferramenta também, e ela tem muita força na organização e nos padrões, e seguir uma agenda também é fundamental. Então, para tudo, essa questão ela é para tudo, realmente. E hoje, mudando um pouquinho os padrões, porque realmente o assunto com o João é de extrema importância, nós começamos mais cedo já com o assunto. Eu quero finalizar, então, o programa Meu Bairro Meu Negócio, trazendo a leitura do dia, o momento de conexão com Deus. Porque ele sim é importante mais que tudo, né? E ele nos condiciona a termos, né, realmente algo sobrenatural sobre nossa vida, fazendo a diferença. Então, esse é um momento muito especial, sim. Mudamos um pouquinho o padrão do horário dele chegar até nós, mas ele faz parte e ele não deixará de fazer parte. E a leitura que eu quero trazer hoje a você, na reflexão e para reforçar a questão do assunto que nós falamos hoje, né? Que é o da organização. E uma pessoa só consegue se organizar quando ela acredita naquilo que ela tem por objetivo, quando ela acredita no imensurável. Cumprir uma meta é diferente de acreditar. Cumprir uma meta é apenas cumprir uma meta. Agora, quando você acredita, quando você tem uma força muito maior que te conduz, que te move, cumprir uma meta é prazeroso, é estimulante. E aí a condição do resultado é potencializado. E aí a condição de você ter o teu sucesso, as proporções são imensuráveis. E a leitura próxima da leitura da segunda-feira, que foi de Lucas aqui, do livro de Lucas, eu virei a página e aqui está uma leitura muito importante, que prova sobre a questão do acreditar. Que é uma passagem que diz aqui sobre a primeira multiplicação dos pães. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Aqui conta sobre a multidão que segue, né, Jesus no deserto de Betsaida. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens.
Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Essa parte o nosso sócio faz muito bem, que é multiplicar as bênçãos em nossas vidas. Agora, que poder temos nós, já determinado de poder olhar para um objetivo, para um ideal de vida, olhar para os céus, abençoar e acreditar. 2022 é o melhor ano da nossa vida até agora. Nossos objetivos são os pães e os peixes. Agora a nossa crença vai fazer a multiplicação acontecer. E a nossa determinação será cumprir as nossas metas. Uma a uma, dia após dia, hora após hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Então acredite nesse ser maior que move tudo isso, que te deu a condição de estar aqui hoje e que te dá a condição de planejar um 2022. Mas saia da mesmice do desejo de ter um bom ano. Vá para a ação. Que o seu desejo se transforme numa crença inabalável, regado a muita fé. A fé de você acreditar em você. E você vai fazer o que precisa ser feito para cumprir cada pedacinho das metas que você precisa cumprir para chegar ao teu objetivo. A multiplicação dos seus desejos, dos seus ideais, dos seus objetivos pode ser estabelecido no cumprimento das metas. Elas vão te trazer o resultado. Acredite em você. Porém, faça o que precisa ser feito. No nosso último programa, Meu Bairro, Meu Negócio, de 2021, eu desejo que você tenha uma crença e uma fé inabalável. Eu desejo que você tenha clareza nos seus ideais, que você tenha clareza nas suas metas e que principalmente você tenha clareza de que cumpri-las trarão um resultado. E que não depende de ninguém, e sim exclusivamente de você. Ah, mas Ederson, eu tenho um time, eu tenho pessoas. Tá, depende de você conduzir essas pessoas, depende de você conduzir o seu time. Assuma a responsabilidade na sua vida, quanto aos seus negócios, quanto à sua casa, sua saúde. Provado foi a nossa fragilidade nos últimos tempos, em meio a tudo o que aconteceu. Provado foi que o nosso bem maior é a vida. E provado foi que o tempo é um piscar de olhos. Organize o seu tempo. Gerencie, administre, empreenda no negócio mais incrível que você tem na sua existência, que é a sua vida. O melhor negócio que você pode olhar é a sua vida. Exatamente isso. Cuide dessa vida como se não existisse mais tempo para nada. Cuide de cada instante do tempo para que tenha algo a ser executado,
Do que vale ter tempo se você não tem o que fazer? Então transforme o seu dia, transforme os seus momentos. Dedique-se. Faça realmente o que é necessário. Deus já preparou tudo. O melhor sócio que nós poderíamos imaginar na nossa vida, ele existe. É Deus. E tem Jesus nesse caminho. E tem uma parte que é uma parte que só depende de você. Ederson José Engler agradece demais cada instante desse 2021. Cada momento no programa Meu Bairro Meu Negócio que nós podemos fazer a diferença na vida de alguém com uma palavra, uma frase, uma dica, um ensinamento, um exemplo. Agradecer a cada pessoa que passou aqui pelo estúdio no programa Meu Bairro Meu Negócio, que trouxe o exemplo da sua própria vida, a condição, a situação e o prazer de poder vir aqui e comunicar, em falar, em influenciar pessoas a também seguirem o caminho do empreendedorismo. Parabenizar cada um que fez parte de tudo isso. Agradecer a Deus, realmente, que Ele nos possibilitou passar dia após dia e vindo aqui cumprir. O melhor na nossa situação, sim. Por dedicação, sim. O nosso melhor. Mas não hesitando em buscar ser melhor. E é isso que seremos em 2022. Cada vez melhor e melhor. Parabenizar e agradecer a Jocely Jara por ter iniciado isso. Parabenizar e agradecer cada um que passou pela Rádio Jara, por deixar a sua marca nesse ano 2021. Parabenizar e agradecer cada um que está fazendo parte do time. Ao Sem Limites, Geraldo Júnior Duarte, nos ensinando a superação. Ao Alex e ao Yuri dos Fora da Curva, que nos divertem, que nos compartilham sorrisos. Ao Hugo e ao Robert do Jara Esporte, que nos trazem uma forma diferente de olhar para o esporte, para o futebol. Ao Gino Rondon, a Edna do Jara Notícias, que nos impactam com seu profissionalismo. Ao grande pastor Marcos Santos, do Jara Gospel, que conecta realmente de uma forma imensurável Deus em nossas vidas. A Lilian, do Mais Empreender, que traz a Liga das Mulheres Empreendedoras, o poder da mulher no empreendedorismo. Ao Matheus Lima, do Free Live, que traz a história de um jeito diferente dos artistas da nossa região. Ao Gabriel Tucci, que conecta de forma diferente a filosofia na prática em nossas vidas. Ao Marcelo, da Hora da Gratidão, o cara que condiciona a gratidão a ser o motor que move o mundo. A Suzana Silvério, lá no Alô Comunidade, que dá vez e voz às pessoas de todas as comunidades. E no domingo de manhã, a diversão para a criançada, o Jara Kids, com a professora
Luísa Regina. E tem muito mais vindo nesse 2022, muito mais coisas acontecendo já e todas com o objetivo de levar a você o melhor, o melhor, o melhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu agradeço e realmente eu tenho a honra de poder estar aqui fazendo o melhor que eu posso fazer nas condições que eu tenho e nenhum dia eu entregarei no mínimo mais do que 110%. Esse é o meu compromisso. Desejo a você que 2022 seja o melhor ano da sua vida e que você se torne a sua melhor versão. Que Deus te abençoe.